Se você está assistindo esse vídeo, é porque você já viu o TOEFL em algum lugar e você ficou confuso sobre o que é o TOEFL ou quer saber mais informações sobre. E é justamente por causa disso que eu vim aqui fazer um vídeo para tirar as suas dúvidas iniciais sobre o TOEFL. Para quem não me conhece, eu sou a Nanda Mello e eu fiz o TOEFL já 2 vezes quando eu fiz intercâmbio e faculdade nos Estados Unidos. E o meu desejo hoje é ajudar mais jovens a conseguir conquistar essa oportunidade e viver esse sonho que é estudar e fazer faculdade nos Estados Unidos. Então é por isso que eu vim aqui falar sobre o TOEFL, que é uma prova que você vai ter que fazer se você quiser, se você tiver esse sonho de estudar fora. Então vamos lá, vamos começar com o básico da estrutura da prova do TOEFL para vocês entenderem. O que é então o TOEFL? O TOEFL é uma prova de proficiência em inglês. Então ele vai medir o quão pronto você está para enfrentar as aulas que você quer nas universidades e em colleges. Então ele é aceito mundialmente, são mais de 150 países que aceitam essa prova, tá? No processo de admissão. Então muitas universidades e colleges vão pedir o TOEFL como sendo a prova que vai mostrar para eles que você sabe, ou tem pelo menos um conhecimento mínimo sobre a língua inglesa, nesse caso. Ele é só de inglês, então para países que falam inglês ele é realmente bem utilizado para isso. Até porque em outros países, tirando os Estados Unidos, países onde eles ensinam em inglês também pedem essa prova. Então é bem comum. Então essa prova nada mais é do que um teste que eles vão te pedir no processo de admissão ou para comprovar que tu conhece, eu tenho conhecimento mínimo e que você vai saber se virar um pouquinho lá na universidade com o inglês que você tem. Importante lembrar aqui que cada universidade vai ter um mínimo, então, que eles vão pedir. O TOEFL que eles mais utilizam durante o processo de admissão é o TOEFL IBT. Essa prova ela é feita por centros aplicadores. E cada universidade vai pedir que você tenha um mínimo, tá? Uma nota mínima para você conseguir aplicar para a universidade. Então a prova vai de 0 a 120. Então tem universidades que vão pedir pontuação de 79 ou 80, é o mais comum. Mas tem universidades também que vão te pedir mais de 100 em pontuação geral. Mas também tem a opção da universidade te pedir uma pontuação, sei lá, 70 overall, que é o genérico, mas você tem que tirar, sei lá, X na sessão de speaking, né, que é a sessão de fala. Então, depende muito da universidade, da instituição que você vai aplicar. Então, é importante sempre ver a pontuação que a universidade requer que você tenha para fazer essa prova. Agora, vamos ver o conteúdo desse teste. O que tem dentro da prova do TOEFL? A prova vai avaliar as suas 4 habilidades. Então, vai ter o reading, vai ter sessão de writing, vai ter sessão de listening e vai ter sessão de speaking. Então, você vai ser, sim, avaliado nessas habilidades. E cada habilidade tem sua sessão e vai ter sessão que às vezes mistura, vai ter pergunta ali que você tem que falar a sua opinião sobre algo que você leu ali na prova e um trecho que você escutou na própria prova. Então se você vai fazer o teste IBT, você vai até um centro aplicador, que daí você vai ver, já vou explicar sobre como isso é feito depois, mas você vai até um centro aplicador no dia da prova, você vai sentar na frente do computador, com um fonezinho aqui, com o microfone, e você vai responder as perguntas que vão aparecer na tela. Depois eu falo sobre as perguntas em si, mas é isso que vai acontecer. Então você vai estar falando com o computador e vai estar respondendo aquelas perguntas ali em cada sessão, que são sessões cronometradas, e a prova total vai durar quase 3 horas de duração. Isso que na minha época, quando eu fiz a prova, ela era mais longa. Eles encurtaram e ainda assim é um teste bem longo. Tá? Eles até pedem que você chegue 30 minutos antes. Então, se a prova leva 3 horas, já separa quase 3 horas e meia, 4 horas do teu dia que vai ser só isso, vai ser só o TOEFL. Para vocês entenderem, então, como é que é cada sessão, eu vou começar com a do reading. Então, para vocês verem. Na sessão do reading, vão ter de 30 a 40 perguntas, mais ou menos. As tuas tarefas vão ser ler um texto e responder perguntas sobre aquele texto que você leu. O texto, ele é com um tema mais acadêmico. A ideia do teste é te jogar num contexto acadêmico que é onde você vai estar inserido se tu fizer universidade ou faculdade. Então todos os textos que estão lá vão ser trechos de livros de ciências, de livros de história ou alguma coisa que faz você ficar imerso naquele mundo de universidade. Então a primeira pergunta aqui que o pessoal fala, tipo, tá, eu preciso saber ciências, geografia, tudo antes de fazer o TOEFL? Não, tu não precisa saber.
Tu só precisa ler o texto e interpretar o que aquele texto está falando, para você saber responder perguntas sobre aquele texto. Então todas as informações que tu precisa saber vão estar ali, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio para fazer a prova do TOEFL, tirando o inglês, é claro, né? Vão ter mais ou menos de 3 a 4 textos que você vai ter que interpretar, tem 3 a 4 trechos de, sei lá, de 700 palavras mais ou menos. E vão ter, tipo, 10 perguntas por texto, que você vai ter que responder sobre aquele texto. Os tipos de pergunta vão variar, como é que eles vão fazer, mas a estrutura da pergunta você consegue praticar se tu for no site da ETS, que é o ETS, né? Que eu vou botar para vocês ali no link, tu consegue praticar e fazer simulados, onde eles vão mostrar esse tipo de pergunta que vai ter na sessão do Reading. Mas as perguntas vão variar sobre os fatos dali, tipo, baseado nessa frase aqui, o que a pessoa quis dizer? Aí vai ter A, B, C, D que tu vai escolher. Ou então assim, tipo, o parágrafo tal corresponde a qual dessas alternativas? Um exemplo assim, mais ou menos, para vocês entenderem. Pode ter pergunta também que fale, tipo, qual dessa aqui não é verdade sobre o texto? Ou qual dessas opções aqui não é verdade sobre tal coisa? Que está escrito no texto, tá? Então assim, leia o enunciado, por favor, tá? Então, porque pode ter uma pergunta negativa ali que fala qual dessas não é a correta. Aí tu vai lá e marca certa. Então, tenta ler o enunciado. Muita gente fala, meu Deus, eu tenho que decorar o texto. Não, né? No inglês, não precisa decorar nada no inglês para saber se entendeu. Porque às vezes tu decora e tu não entende o que o texto está falando, né? Não precisa decorar o texto, beleza? Então, assim, quando você entra lá, tenta ver se tu consegue entender o contexto do texto. Porque vão ter perguntas lá que vão te perguntar justamente sobre o contexto, para ver se tu entendeu o que o texto quis dizer. Outros tipos de perguntas que vão ter na sessão de reading, para tu simplificar uma frase que eles colocaram no texto. Às vezes você vai ter que resumir o texto selecionando 1, 2, 3, 4 seções que eles têm ali. Como é que tu resumiria aquele texto baseado naquelas seções ali? Mas, de novo, você pode praticar isso com simulados, e eu até recomendo. Na época que eu fiz, que já fazem uns anos que eu fiz a prova, mas na época que eu fiz, eu não estudei simulado antes. Então eu cheguei e bati de cara com o TOEFL, sem saber como é que era a prova, como é que era a estrutura. Então já vai sabendo que é um teste demorado e que a sessão do reading vai exigir bastante de você e é a primeira que tu vai ver. Então é bom saber essas informações antes de fazer. E eu super recomendo fazer o simulado da ETS. E eles têm também exercícios de graça, eles explicam a prova lá. Então é bem legal você ver aquilo antes de você ir fazer o TOEFL. Eu super recomendo isso. Agora vamos para a sessão de listening. Vamos lembrar aqui que cada sessão é cronometrada, então por isso que eu falo, tenta não focar muito em tentar decorar o que está no texto e nada. Tu pode fazer anotação durante o teste, você pode ter, eles vão te entregar uma folha para você fazer anotação, então você pode anotar, quem sabe anotar ideia, anotar tópico, para tu tentar lembrar o que foi escrito no texto ali para você responder. E na sessão de listening é a mesma coisa, cronometrado e os exercícios que vai estar lá vão ser falados, então vai estar falado no teu ouvido e você vai ter que interpretar a conversa. Às vezes é uma conversa sobre o contexto universitário, às vezes é um professor falando com uma aluna, às vezes é a aluna perguntando para o técnico de lacrosse, que é um esporte americano, se ela pode fazer tal coisa. Então todos os contextos daquela conversa vão ser contextos acadêmicos. Não que eles vão utilizar palavras mais difíceis para isso, não precisa ficar preocupado, mas sempre entender um contexto. Às vezes tu vai ter que responder perguntas sobre uma palestra que foi dada. Então eles vão estar falando a palestra para você, tem que prestar atenção no que foi falado, entender o contexto, se é um professor falando, se é uma aluna falando. Dá para entender esse tipo de contexto que são importantes quando tu for responder as perguntas de interpretação do que tu escutou, né? Do listening. Então é importante que tu saiba conectar essas informações do texto e sintetizar o que foi falado. Porque como eu falei, pode ser tanto uma palestra quanto pode ser uma discussão entre duas pessoas. Ou dois aluno-professor, 2 alunos, enfim. Mas tudo nesse contexto acadêmico. Vai variar de 3 a 4 palestras, que vai ter, sei lá, 3 a 5 minutos de duração. Não são muito longas, não precisa se preocupar. Enquanto ela fala, faz ali, anota o que tu entendeu. É o professor que está falando, é o professor aluna. O professor está falando para a aluna que ela tem que fazer mais tarefa porque ela está errando na prova. Sei lá, anota assim, faz a anotação. Não escreve exatamente o que foi falado. Faz a anotação para você lembrar, porque as anotações não são para tu entregar para a pessoa. Tu não vai entregar para quem vai corrigir tua prova. A anotação é para você lembrar, para facilitar para você. E como o teste ele é com time, ele tem uma duração, então
Faz anotação rápida, não perde tanto tempo nisso, não fica focado só na anotação também, porque vai que daí tu esquece de escutar, né? Então escuta primeiro, faz a anotação. E cada palestra que tu escutar ali vai ter, sei lá, umas 5 ou 6 perguntas sobre, são poucas perguntas também, mas vai ter pelo menos umas 6 ali sobre cada palestra que tu escuta. Um exemplo de pergunta seria tipo, qual o propósito da conversa que você escutou? Qual era o propósito? Então, sou professora e aluna, igual eu falei, o propósito era o quê? O professor ensinar ela sobre... O professor mostrar pra ela que ela estava fazendo algo errado, enfim. Né? Então, tem que entender o propósito da conversa que estava tendo ali. Pode ter pergunta que vai pedir para você selecionar mais de uma resposta. Então, leia o enunciado, é importante. Algumas perguntas vão ser também sobre detalhes específicos da conversa e não sobre o fato conversado. Então é só mais alguns detalhes específicos que eles falaram, mas não quer dizer que você precisa memorizar aquilo. São pequenos detalhes só que tu vai pegar até pelo contexto da situação. Então não precisa ficar memorizando cada coisa. Então não precisa memorizar o fato que ela tá falando. Não precisa memorizar isso, né? O legal dessa sessão é que vai ter listening, que você vai escutar que vai estar em sotaque diferente. Então, isso é bem legal, porque isso é a situação real. Quando você está numa faculdade, você vai ter professor indiano, você vai ter professor australiano, você pode ter professores de outros países. E você vai estar lidando com pessoas de outros países também. Então, é importante você saber que vai ter outros sotaques. E por mais que você domine o americano, legal, mas tu vai conseguir entender o britânico também. As palavras não mudam, só a forma que eles falam, né? Então, a gente, por exemplo, aqui a gente entende o que o nordestino fala. Não vai ter nada de diferente assim no sentido da língua, mas sim no sotaque. Então é importante você saber que vai ter diferente sotaque sim, para você entender. Mas nada que seja muito difícil para você entender, porque o inglês é o mesmo. Depois dessas 2 sessões você vai ter uma break, você vai ter 10 minutos de intervalo. Aí você vai entrar para as últimas sessões que são o speaking e o writing. É importante lembrar que depois dessas sessões ali, antes do break, já vai ter feito quase 1h30 de prova. Então você vai estar cansado. Tu vai estar cansado, teu cérebro vai estar tipo, meu Deus, eu tô fazendo uma prova em outra língua, você tá pensando em inglês, sei lá o que vai estar acontecendo na tua cabeça, você vai estar cansado. Então assim, ó, saiba a ordem dessas questões para tu não chegar no writing, que vai ser a última sessão, já tipo, e desiste, sabe? Porque é um teste que vai exigir muita capacidade tua. No sentido de mental mesmo, que você tem que pensar em inglês, se botar naquele contexto. Então vai exigir bastante. Então é bom tu saber que são 3 horas de prova. Então quando chegar, já ter feito essas 2 sessões, que é o reading e o listening, tu vai daí fazer o speaking e writing. Que eu acho que são as sessões também que exigem um pouco mais, da maioria das pessoas, que tem um pouco mais de medo. Meu Deus, o speaking, todo mundo fica com medo de falar. Mas o legal da prova do IBT é que tu não vai estar falando com uma pessoa pessoalmente assim, tu vai estar falando por computador. Então pra mim foi mais fácil fazer essa sessão. Você vai estar falando no microfone e a pessoa vai corrigir isso depois. A pessoa da ITS, a pessoa do TOEFL, ela vai corrigir isso depois. Então se preocupa só em fazer sua prova. Olha pro computadorzinho e é mais confortável pra você, do que tu falar pra uma pessoa pessoalmente, que aí tu fica nervoso, né? Então só leva uma barrinha de cereal, come ali no intervalo e já se prepara que depois desses 10 minutos você vai ter o speaking já de cara. Então vamos lá, o speaking agora. O speaking tu vai ter um limite de 17 minutos mais ou menos para fazer a sessão do speaking. Vai ser de novo sobre questões acadêmicas, que você vai ter que ou ler um trecho que eles dão para você, escutar um pedaço de um áudio e daí falar sobre. Esse aqui começa a misturar um pouco as habilidades, mas vão ter exercícios e tarefas similares com essa sim. Mas em algumas questões eles pedem até a tua opinião sobre o assunto que foi conversado num trecho, ou um assunto que eles te entregaram em formato de texto. Então pode ser sim perguntas sobre a sua opinião. Então por isso que é importante que se você for dado um trecho para ler, ou um trecho para escutar, ou os dois, que tu faça anotações sobre, para tu lembrar o que é aquele contexto para tu conseguir falar sobre, que vai que eles pedem a tua opinião sobre um negócio que tu nem, sei lá, não conseguiu nem sacar qual era o contexto, né? Então presta bastante atenção e faz sim anotação pra você lembrar, não é anotação pra entregar e tentar perfeito em inglês, não. Faz anotação pra você. Porque ou você vai ter que falar sobre a ideia do texto que foi falado, ou a ideia de algum tema, ou você vai ter que dar a opinião, ou falar a sua experiência com algo que foi conversado num trecho. Você vai ter mais ou menos de 15 a 30 segundos para se preparar. Então só organiza na tua cabeça o que tu quer falar e fala. Eu sempre falo para os meus alunos, que eu também dou aula de inglês, eu falo tipo, sente o teu feeling, o que tu quer falar.
e fala aquilo. Mesmo que você fale errado, eles não vão só entender que você falou alguma coisa errada ou falou uma pronúncia errada, mas eles vão entender o contexto disso, que você conseguiu entender o que foi falado e tu deu, pelo menos tentou dar a tua opinião. Então vai lá e fala, mesmo que tu tenha medo, fala o que tu acha que tem que falar, fala da forma que você acha que tem que falar, mas tenta passar a sua opinião, entregar a eles o que eles te pediram. Porque não vai ser só a forma como você entregou que vai ser avaliada. Eles vão avaliar se tu entendeu o que foi pedido. E se você conseguiu responder pelo menos coerente com a pergunta. E a tua resposta vai ser no mínimo 45 ou 60 segundos. Vai ser a tua resposta. E o limite é 60. O importante para você aqui é que naqueles 15 segundos que eles te dão para tu pensar para responder, não escreve na anotação o que tu vai falar letra por letra. Só usa o trecho ali, usa esse 15 segundos para tu anotar tuas ideias e você vai lá e fala. E outra coisa importante, não lê o que tu escreveu nas anotações. Digamos que tu escreveu tua resposta na anotação, conseguiu escrever, o que é impossível em 15 segundos, tu escrever tudo o que tu quer falar em 1 minuto, né? Porque tu vai falar em 1 minuto, tem 15 minutos para escrever, não vai dar tempo. Então, mesmo que tu tente ler o que está escrito ali, eles sabem que você está lendo. Porque uma coisa é eu estar lendo aqui agora, uma coisa vocês vão saber que eu estou lendo. Agora eu falando com vocês estão vendo que eu estou falando com vocês, né? Então eles também conseguem ter esse tipo de interpretação. E isso aqui não é um teste, essa sessão não é um teste de reading, é um teste de speaking. Então vai lá e fala, beleza? Não lê. De novo, você vai estar falando com o microfone, não com uma pessoa ao vivo. Então não você ficar preocupado com isso. O avaliador só vai fazer a avaliação desse trecho quando a prova for enviada para eles. Agora, a sessão de writing é bem similar, também pode ter essa mistura de habilidades, onde você, ao invés de ter que falar sobre algo que você leu ou escutou, tu vai ter que escrever sobre algo que você leu ou escutou. Então, o que eles esperam nessa sessão? Que tu consiga passar a tua ideia de forma clara, tá? Então, tenta passar de forma clara, mesmo que você escreva as coisas erradas, tenta passar de forma clara o que você quer falar. Tá? Mas não se preocupa também só com gramática, que não é só gramática que eles vão corrigir. Às vezes é mais fácil você tentar escrever algo da forma como você conhece já, mesmo que erre algum tempo verbal, mas que você passe o que você quis dizer de uma forma clara. Eles vão conseguir interpretar isso, mesmo que você tenha erros pequenos na frase. Tenta organizar o teu pensamento e o que tu vai escrever. Por que eu digo isso? Porque isso, pra mim, é muito difícil. Fazer isso, organizar o que eu vou falar primeiro e tal, porque eu já sou toda ansiosa, eu quero emendar uma coisa na outra, às vezes acaba não ficando claro o que eu quero falar, porque eu quero falar tanta coisa, eu quero escrever tanta coisa num tempo pequeno, tem toda a pressão de fazer essa sessão e escrever, e tu não sabe, não vai ter o Word ali pra te corrigir no teu inglês, tu fica, meu Deus. Então são tantas coisas na tua cabeça que é importante sentar, bota lá o tópico, tá, eu vou falar sobre isso primeiro, depois isso. Fechou. E tenta seguir essa estrutura que você mesmo fez. Isso vai fazer com que teu texto fique mais claro, tá? Ao invés de tu começar com uma ideia aqui, aí escrever sobre uma outra coisa, depois voltar naquela ideia que tu falou no primeiro parágrafo. E é isso que eu tô falando quando eu falo de clareza. Tem que estar claro e organizado o teu pensamento. Não fica voltando no que tu falou. Organiza. Fala sobre uma ideia, depois termina essa ideia, fala sobre outra. Faz uma coisa organizada, que daí eles vão conseguir interpretar isso também e te dar uma nota maior, mesmo que você tenha errado em gramática. E aqui, de novo, também não precisa ter conhecimento prévio sobre o tópico que você vai escrever. Porque às vezes é sobre a sua experiência, às vezes é sobre a sua opinião, então não precisa ter conhecimento prévio sobre o que você vai escrever. Você não vai ter que escrever sobre faraós do Egito com o que você sabe sobre eles. Não vai ser sobre isso, vai ser sobre coisas que vai estar dada para você. Então você tem que expressar a sua opinião sobre, ou o que você acha de certo assunto. E o pessoal que vai avaliar a tua prova, eles sabem que quando você está fazendo essa prova, tu não vai ter a chance de reavaliar o que tu escreveu e fazer outro. Pode ter certeza que eles vão levar isso em consideração quando eles estiver dando a tua nota, porque eles sabem que isso aqui vai ser a primeira versão da tua redação, né? Geralmente quando a gente escreve a redação para a universidade, a gente faz a primeira versão, depois a segunda, depois entrega a terceira. Mas eles sabem que não tem essa opção aqui, então eles vão levar isso em consideração quando eles estiverem avaliando o teu writing. E depois que você finalizar isso, você terminou a sua prova. Depois de 3 horas de prova, você conseguiu terminar a prova do TOEFL. E assim como o TOEFL, existem outras provas de proficiência em inglês que você pode fazer. Vão ter universidades que vão te dar 5 opções de prova que você pode fazer. O TOEFL sempre vai estar lá, porque o TOEFL é o queridinho das universidades, ele sempre é requisitado.
então é o mais comum e existe 100 aplicadores no Brasil, então você consegue com facilidade fazer essa prova. A prova está custando agora em torno de 180, 215 dólares, depende do centro aplicador que você faz. E essas opções vão estar no site que eu vou botar aqui para vocês embaixo. E quem tiver mais perguntas sobre o TOEFL, deixe nos comentários que eu vou responder perguntas específicas e mais avançadas sobre o TOEFL lá nos comentários, beleza? Mas esse vídeo foi só para dar um overview da prova, sobre o que é, o que esperar dela, mas eu super recomendo que vocês vão lá e façam, para quem vai fazer o TOEFL, primeiro cheque qual que é a média que você precisa, para daí você ver se o seu inglês se adequa para aquela média ou não, para você saber também se precisa se preparar, o quanto você precisa se preparar para a prova, né, que daí já é outra conversa, mas é importante saber essa média. Depois dessa média, e depois de já saber a média, aí você consegue ir lá fazer um simulado, fazer atividades que vai treinar vocês para responder essas perguntas em um ambiente que você está limitado de tempo, porque daí você tem uma certa pressão. Então pratica isso depois que você já sabe quanto tem que tirar na prova, para você não chegar na prova igual eu, quando eu cheguei a primeira vez, não sabia o que esperar da prova e tá todo confuso e não saber qual que é a primeira lição e vai acabar deixando de responder por causa do tempo, que o tempo, as questões sendo limitadas por tempo realmente deixam você mais nervoso. Então pratica isso antes de fazer a prova. E se você gostou desse vídeo e você quer ver mais conteúdos que podem te ajudar a fazer faculdade nos Estados Unidos, dá um subscribe lá no canal, deixa o seu like ali e comentários se você tiver perguntas sobre o TOEFL, ok? Outro tipo de pergunta pode deixar nos comentários também que a gente vai lá e responde, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui.